Sim. Meu nome é Alain, sou do 4º ano do meio ambiente e vim agora representar esse trabalho com meus colegas Eduardo, Calel e Rogério Andrei. O trabalho é sobre ondas mecânicas. Fizemos um documentário que ali a gente vai apresentar o histórico na ciência, conceitos de ondas mecânicas, fórmulas utilizadas, tipos de ondas mecânicas e aplicações no cotidiano. Agora nós vamos falar sobre o histórico do desenvolvimento das ondas mecânicas na ciência. Primeiramente, as ondas mecânicas elas não podem ser atribuídas para uma única pessoa que tenha as descoberto. O conceito de onda mecânica tem sido compreendido e estudado por cientistas e filósofos ao longo dos séculos. No entanto, algumas das figuras importantes contribuíram para o entendimento das ondas mecânicas ao longo da história. A seguir, apresentaremos alguns físicos, matemáticos e filósofos que contribuíram para que hoje tivéssemos um conhecimento sobre esse assunto. Um dos primeiros cientistas a fazer avanços significativos na compreensão das ondas mecânicas foi o físico e matemático grego Herón de Alexandria, que viveu no século I d.C. Ele estudou as propriedades das ondas em líquidos e gases e descreveu o fenômeno da refração. Outro cientista importante foi o físico inglês Robert Hooke, que viveu no século XVII. Ele formulou a lei de Hooke, que descreve o comportamento elástico dos materiais quando submetidos a forças externas. Hooke também realizou experimentos com ondas sonoras e propôs a ideia de que o som se propaga por meio de vibrações em um meio. No século XVIII, o físico suíço Daniel Bernoulli contribuiu para o estudo das ondas mecânicas ao desenvolver a teoria cinética dos gases, que relaciona a pressão de um gás com a velocidade média de suas moléculas em movimento. Christian Huygens, que viveu entre 1629 até 1695, foi um físico e matemático holandês que propôs a teoria ondulatória da luz. A participação mais importante dele no estudo das ondas mecânicas foi o desenvolvimento do princípio de Huygens, que explica a propagação das ondas em meios materiais e fornecendo uma explicação correta para o fenômeno da refração. Augustin Jean Fresnel, que viveu entre 1788 até 1827, foi um físico e engenheiro francês que desenvolveu a teoria matemática da difração e da interferência de ondas. Suas contribuições foram fundamentais para a compreensão das propriedades das ondas de luz e som. Henrik Rudolf Hertz, que viveu entre 1857 até 1894, foi um físico alemão que conceituou as ondas eletromagnéticas. Como essa área ela tem muita relação com as ondas mecânicas, consequentemente, ele ajudou a compreender alguns dos aspectos semelhantes entre esses dois tipos de ondas, como a frequência e os fenômenos que ocorrem nelas. Christian Johann Doppler foi um físico austríaco que em 1842 afirmou que a frequência de som percebida por um observador dependia do movimento relativo entre o observador e a fonte emissora do som. Essa afirmação, depois de confirmada, ficou chamada de efeito Doppler, em homenagem ao seu criador. Erwin Schrödinger, que viveu entre 1887 até 1961, foi um físico austríaco que criou uma equação usada na mecânica ondulatória para a função de onda de uma partícula. Essa equação permitiu a criação de um modelo completo para o átomo. Werner Heisenberg, que viveu entre 1901 até 1976, foi um físico alemão e um dos pioneiros da mecânica quântica. Ele desenvolveu a teoria da matriz de dispersão, que descreve as propriedades das ondas de matéria. Esses, então, são apenas alguns dos exemplos de cientistas
que contribuíram para o entendimento das ondas mecânicas ao longo do tempo. Cada um estudou então uma parte específica e criou termos que são estudados por novos cientistas, que assim sucessivamente aumentaram o nosso conhecimento sobre o assunto. Então, vou começar agora a falar sobre as ondas mecânicas, o sonar, a aplicação do sonar. O sonar, um exemplo, dá para detectar se no mar tem peixe, através da vibração. E também dá para detectar o petróleo, se no fundo do mar, através do sonar, da aplicação do sonar, tem petróleo, dá para ver através do comprimento, emite o som, que dá para ver se tem petróleo ou não ali naquele local, no fundo do mar. Agora eu vou falar sobre a aplicação do efeito sonoro. O efeito sonoro é que dá para se comunicar com as pessoas através do efeito sonoro, que é uma onda mecânica. Agora eu vou falar sobre o efeito Doppler, a aplicação dele. O efeito Doppler, vou dar um exemplo. A ambulância, ela está com a sirene ligada e se ela está se afastando, o som dela fica mais grave. Se ela está se aproximando, o som dela é mais agudo. E também, através do efeito Doppler, dá para detectar a pressão arterial da criança na barriga da mãe. Agora eu vou falar sobre a aplicação da ultrassom. A ultrassom, ela emite uma imagem que dá para ver a silhueta da criança através do comprimento da onda. Então, mas o que são as ondas mecânicas? Basicamente, são perturbações que se propagam através de um meio material transferindo energia sem transportar consigo uma matéria. Para entender melhor, por exemplo, uma onda mecânica precisa de um meio material para se propagar, como algum sólido, algum líquido ou até um gás, visto que está transportando energia cinética e potencial das partículas desse meio. E é necessário para que elas se propaguem. Sejam esses meios objetos de matéria, como uma mola, uma corda ou até mesmo a água do mar. Quando aplicamos uma força em um dos extremos da mola, essa compreensão viaja pelo meio criando uma onda mecânica. Além disso, as ondas mecânicas também podem ser geradas por vibrações, como o sino tocando, que quando ele vibra, ele vai perturbar o ar. Isso vai fazer com que surja aquela deformação, que será a onda sonora que irá se propagar até nossos ouvidos. Essas perturbações acontecem na forma de pulsos, os quais são ondas de curta duração que se repetem com intervalos de tempos iguais, ou seja, eles são movimentos periódicos. Agora que entendemos o que ela é, vamos ver como ela funciona. Quando uma fonte de perturbação, como uma vibração ou uma perturbação inicial, é aplicada a um meio, ela causa oscilações nas partículas do meio. Essas oscilações são transmitidas de partícula para partícula, resultando na propagação da onda ao longo do meio. E como explicamos anteriormente, essa propagação envolve apenas o transporte de energia cinética e potencial. E além disso, ela depende da elasticidade do meio. E como ela depende da matéria, ela não pode se propagar no vácuo. Por exemplo, as ondas sonoras não podem propagar-se no espaço, pois no vácuo não existem moléculas através das quais o som possa fluir. Então, o resultado de uma possível colisão ou explosão ocorrida no espaço teria como resultado o simples silêncio. Ou seja, para assistir os filmes de Star Wars tem que ativar a suspensão de descanso, pois na hora das batalhas espaciais não deveriam ter nenhum som. Para entendermos um pouco de como identificar essas ondas no nosso cotidiano, vamos ver alguns exemplos. Nós temos as ondas marítimas, que são as ondas do mar, ou quando a gente toca uma pedra na água e sobe aquela ondinha. Temos as ondas sísmicas, que são basicamente a movimentação das placas tectônicas. Temos as ondas sonoras, que são pode ser as ondas de rádio, as ondas de ultrassom, e também temos o movimento das molas, e entre vários outros exemplos. Agora, para entendermos melhor, basta observar o experimento a seguir, que você pode testar no seu cotidiano. Imagine que você está próximo de um corpo de água calmo, seja um lago, um balde com água ou outra coisa do tipo,
e você coloca uma rolha de garrafa nesta água, e depois joga uma pedra a uma certa distância, por exemplo, uns 2 metros, você vai perceber que a pedra irá causar uma deformação na água, que produzirá algumas ondas que passarão pelo objeto flutuante, que é a rolha, mas seguirá o seu caminho. Mas observe que quando a onda passa, a rolha ela sobe, e quando a onda ultrapassa, ela retorna ao seu estado inicial. Isso dá para observar que nenhuma matéria foi transportada por aquela onda, e sim apenas a energia da onda mecânica. Ou seja, a onda chega próximo, mas não mexe a rolha. Quando chega nela, a rolha apenas flutua e após a passagem retorna à sua posição inicial. Portanto, as ondas mecânicas transportam apenas energia e não matéria. Então, pessoal, vamos falar agora sobre as características de uma onda mecânica. Vejamos então esta imagem. Aqui temos um gráfico de uma onda mecânica. Podemos ver que ela começa no ponto zero e ela vai subindo até achar seu ponto mais alto, chamado crista, que está representado pela cor amarela. Após, ela vai descendo até achar o seu ponto zero, que é conhecido pela linha de equilíbrio, que está representado pela cor laranja. Depois disso, ela desce até o seu vale, que é o ponto mais baixo, e depois ela volta a subir até a sua linha de equilíbrio, assim fechando um período. Se nós traçarmos uma linha do ponto de equilíbrio, ponto zero, até a crista, que é o ponto mais alto desta onda mecânica, nós teremos a amplitude, que seria o mesmo valor de traçarmos uma linha do ponto de equilíbrio até o vale, que seria o ponto mais baixo. Se pegarmos um período inteiro de uma onda mecânica, que pode ser, por exemplo, de uma crista até a outra, ou de um vale até outro vale, nós teremos o comprimento desta onda, que é representado pelo símbolo grego lambda. Bom, agora que a gente já sabe sobre as características dessa onda mecânica, a gente vai olhar um pouco mais sobre as fórmulas que são utilizadas para identificar diversas coisas, como o período, a frequência ou até a velocidade de propagação. Com isso, nós conseguimos identificar exatamente qual frequência que o som está sendo feito, ou talvez a gente consiga entender um ultrassom, né? Exatamente. Bom, então nós vamos ver agora o período. O período é exatamente, como eu tinha falado anteriormente, o desenho de uma onda até a sua crista, podemos dizer, até a crista novamente. Se uma onda mecânica demora 2 segundos para fazer esse trajeto, ou seja, se a gente tem uma onda mecânica na sua crista, a gente vai marcar um cronômetro e essa onda mecânica vai se movimentar até chegar novamente à sua crista e a gente pausar esse cronômetro de 2 segundos, vamos dizer que o período desta onda mecânica são 2 segundos. Também temos a frequência. A frequência, ela marca quantas voltas foram dadas em 1 segundo. Se utilizarmos o exemplo anterior, de que demoramos 2 segundos para fazer o período inteiro, a gente vai entender que a frequência seria 0,5 por segundo, que é calculada exatamente em Hertz. Ou seja, a gente faz essa onda mecânica faz 0,5 voltas por segundo. E a frequência é uma coisa muito importante numa onda mecânica, pois conseguimos identificar diversas coisas, como um ultrassom ou até a frequência de um som que está sendo propagado no ar. Uma relação entre o período e a frequência é que eles são equações inversas, ou seja, o período é igual a 1 sobre a frequência e a frequência é igual a 1 sobre o tempo do período. Bom, por fim, nós temos como calcular a velocidade da propagação dessa onda mecânica. Para isso, nós teremos que utilizar a lambda, que é calculado pelo comprimento da onda, que é a distância percorrida de um ponto até outro, ou seja, o período, vezes a frequência desta onda. Assim, a gente vai identificar qual é a sua velocidade de propagação. Sobre os tipos de ondas mecânicas, nós temos 2 tipos. A transversal, em que a direção de vibração das partículas no meio é perpendicular à direção de propagação da onda, que
que é a direção em que a onda se move. Nesse exemplo a seguir, vemos que a mão faz um movimento vertical, sentido baixo para cima e cima para baixo, e a onda se move horizontalmente, no sentido esquerda para a direita. Além disso, temos o tipo de onda que é a onda longitudinal, em que o movimento está na mesma direção que a vibração das partículas. Neste vídeo a seguir, a gente vê então que a pessoa empurra a mola e a mola volta na mesma direção, trocando o sentido. Temos também uma classificação para as dimensões da onda, podendo ser unidirecional, como vemos no vídeo a seguir, em que a onda tem uma única direção X. Então aqui vemos no vídeo, a pessoa levanta a mão para cima e para baixo e ela faz uma onda numa única direção. Se vermos num plano cartesiano, ela se move na direção X. Além disso, temos as ondas bidirecionais, em que a onda vibra em duas direções, horizontalmente e verticalmente, sendo os eixos X e Y. Bom, então como vemos nessa imagem, quando cai uma gota de água nessa imensidão de água, acontecem as vibrações tanto no eixo X dos dois lados e também Y, sendo então uma onda bidirecional. Por último, temos as ondas tridirecionais, em que a onda mecânica se move então nos três eixos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Assim como vemos, ela se torna uma onda 3D, com 3 dimensões, andando no sentido XY e também no Z, que seria a terceira dimensão considerada a direção realista. A ressonância é um fenômeno que se caracteriza quando uma onda mecânica com uma frequência natural específica atinge um outro corpo ou objeto que tem uma frequência natural semelhante a essa, o que causa o aumento da amplitude desse corpo que foi atingido por essa outra onda. Por exemplo, a maioria de vocês já deve ter visto em algum lugar aqueles testes no qual a pessoa usa a voz para explodir uma taça ou quebrar ela. Isso ocorre porque a onda mecânica, que é transmitida através do som da nossa voz, ela atinge uma frequência natural similar ou igual à da taça. Isso faz com que a amplitude aumente muito quando se entra em contato com aquela frequência natural da taça e faz com que ela se quebre. A gente pode observar um outro exemplo menos famoso e maior. No caso seria a ponte de Tacoma Narrows, localizada em Washington, no qual em 1940 ela se rompeu por causa dos ventos, que a frequência natural que estava sendo emitida através daquele vento era semelhante à frequência natural da ponte. Isso fez com que a ponte ficasse oscilando por muito tempo, por algumas horas, balançando como se fosse algo maleável mesmo, até que sua estrutura não resistiu e se rompeu, destruindo basicamente quase toda a ponte. Não tiveram nenhuma vítima humana nesse acontecimento. Porém, um cachorro que ficou preso dentro do carro porque o dono se assustou com a ponte e acabou abandonando o cachorro lá dentro. Ficou lá até o momento que a ponte caiu. Então, quando a ponte caiu, ele acabou caindo na água junto com o carro e acabou morrendo. Por isso é importante o estudo desses fenômenos, para na hora de projetar algo assim, ter todo o cuidado e precisão possível para que não aconteça esses erros. A refração é um fenômeno que se caracteriza quando uma onda ela muda de direção ao passar de um meio para um outro meio. Esse outro meio tem que ter diferentes propriedades. Por exemplo, quando passa do ar para a água, a densidade muda. Essa mudança de meio resulta na mudança da direção e velocidade da onda. Aqui nós temos a lei de Descartes,
que ela mostra como calcular algumas dessas mudanças de característica. Por exemplo, no desenho mostrado, tem uma linha que é representando a onda, que ela está no meio 1 e ela vai descendo até atingir o meio 2, no qual ao passar por esse meio ela faz um desvio. Para calcular essa conta, a gente pode traçar uma linha bem no meio, onde aconteceu o ponto de refração. Basta usar a seguinte fórmula, utilizando o seno de I sobre seno de R igual N2 sobre N1 igual lambda 1 sobre lambda 2 igual V1 igual V2. O I seria o ângulo de incidência do raio de onda incidente, que seria entre a linha do meio e a linha que representa a onda antes de atingir o segundo meio. O R seria o ângulo de refração do raio da onda refratada, então seria aquela parte do segundo meio entre o desvio que aconteceu e a linha no centro. O N1 e o N2 seriam o índice de refração do meio 1 e o meio 2. O lambda representa o comprimento das ondas, seja o do meio 1 ou do meio 2. E o V representa a velocidade. Um exemplo de explicar a refração em nosso cotidiano seria, por exemplo, quando a gente está dentro da piscina mergulhado e a gente escuta de fora alguém falando, só que o som está meio abafado, meio estranho, a gente às vezes escuta tudo errado. Vamos dizer assim, tá o Andrei numa piscina. Aí eu tô lá do lado de fora e eu falo pra ele pra subir. Falo, sobe. Aí a onda que sai da minha boca, que o meio que ela percorreu foi o ar, ela vai acabar cruzando esse meio para um outro, que seria a água. Isso vai mudar algumas características dela, inclusive a direção, o que faz com que seja a mesma onda, porém ele escute ela de um modo diferente devido a essa mudança de algumas características. Então ele pode acabar escutando algo diferente ou algo abafado. A reflexão é um fenômeno em que uma onda incide em uma superfície e retorna ao meio original, invertendo sua direção em alguns casos. Ou seja, a onda ela vai bater em algum obstáculo e vai refletir, gerando uma onda refletida. Essa onda, ela apenas altera a direção em alguns casos, mas sempre mantém a mesma velocidade, o mesmo meio, ou seja, se foi pelo ar, volta pelo ar. No caso específico de uma corda, se ela tiver com uma extremidade presa, a frequência externa e a corda irão fazer com que reflita ao chegar ao extremo, fazendo a onda subir para refletir, porém a força que a parte presa exerce vai fazer com que a onda desça e retorne pela parte de baixo. Isso se chama inversão de fase e se estiver livre não ocorre essa inversão. E quando ocorre, por exemplo, ela vai como crista e volta como vale. A difração ocorre quando uma onda encontra um obstáculo ou uma abertura e se espalha em várias direções. Ou seja, ela tem uma habilidade de contornar. Na difração a gente tem essas ondas, elas contornam os obstáculos ou elas atravessam fendas, o que provoca um espalhamento, que é um aumento, um alargamento das ondas quando elas passam por aquela fenda. Por exemplo, nos estudos antigos, eles achavam que quando uma onda cruzava uma fenda, ela ia se manter do tamanho daquela fenda. Mas na verdade, quando a onda passa, ela se expande. Por exemplo, quando uma onda bate em algo e contorna, como aquele exemplo da rolha na água, no qual a onda passou por ela. A interferência ela é o resultado da combinação de duas ou mais ondas, no qual elas se encontram em um ponto e resultam ou em um reforço, que seria a interferência construtiva, ou no cancelamento, que seria a interferência destrutiva da amplitude dessas ondas. Quando duas ondas de água com frequência semelhante se encontram em um corpo d'água,
elas podem interferir entre si. Se as duas estiverem na mesma fase, que seria crista com crista ou vale com vale, elas vão se somar, criando uma onda maior. E essa seria a interferência construtiva que a gente falou. Já se as ondas estiverem em outras fases, cada uma tiver em uma fase diferente, por exemplo, uma seria crista e a outra vale, uma onda vindo de cima e a outra de baixo, elas iam se cancelar parcialmente, resultando numa onda menor ou até na ausência temporária da onda. E essa seria destrutiva. O que mudaria nestes casos seria a amplitude apenas. E para representar essas interferências, a gente pode utilizar as seguintes fórmulas. No caso da construtiva seria A, que seria a onda, igual a A1 mais A2, que seria a primeira onda e a segunda onda. Então, se for as duas semelhantes, elas vão se somar, que vai gerar o resultado construtivo. E se for uma onda destrutiva, basta lembrar que seria A1 menos A2, que iria resultar na onda destrutiva. As ondas estacionárias são compostas por dois fenômenos, sendo elas a interferência e a reflexão. Essas ondas elas ficam estacionadas, ou seja, elas não vão para frente e nem para trás, elas permanecem pulsando sem parar naquela mesma posição. Isso acontece porque quando o pulso é emitido frequentemente sem parar, acontece a reflexão ao alcançar a outra extremidade, e quando ela retorna, ocorre a interferência. E como não para o pulso de ir e voltar, fica aquela onda sem ir para frente, sem para trás, fica infinitamente indo para cima e para baixo. Por isso são ondas estacionárias. A gente pode até notar nessa mola que quando a gente emite o pulso, ela vai e retorna. E quando isso fica sem parar, começa apenas a ficar ali a mola parada nas duas extremidades e a parte do meio fica basicamente estática. Ela não vai para frente nem para trás, ela fica infinitamente subindo e descendo na mesma posição. E por causa disso a energia não começa a se movimentar porque ela está presa nesse ciclo, e por isso não ocorre o transporte de energia nas ondas estacionárias. As ondas estacionárias são basicamente compostas por duas partes, sendo ela os nós, que é a parte que menos se mexe, que fica basicamente quase sempre no mesmo parte, e os ventres, que são a parte que se mexe bastante durante as ondas estacionárias. As ondas estacionárias possuem vários modos de vibração, sendo eles o harmônico 1, que é o mais simples, e vai subindo, harmônico 2, harmônico 3. Nas ondas estacionárias, quando a gente analisa cada harmônico, a gente consegue os valores do comprimento da corda, porque a onda estacionária sempre ocorre em algo que as duas extremidades estão presas, seja uma mola ou uma corda, que vai gerar aquela onda que nunca vai para frente nem para trás. E dependendo do harmônico que ela está, a gente consegue definir o tamanho da corda. O harmônico 1, ele não tem uma oscilação inteira. Para a gente ter uma onda, uma oscilação inteira, a gente precisa ter uma subida e uma descida. E a gente só tem uma subida. Então, a gente pode fazer o seguinte cálculo. A gente teria que dar algum valor, né, à corda. Então, por exemplo, seria x. Então, o comprimento da onda, daí poderia ser representado pelo lambda, seria igual 2x sobre 1. Já no segundo harmônico, onde teria uma subida e uma descida, seria lambda igual 2x sobre 2. E já no terceiro, seria lambda igual 2x sobre 3. Então pode ver que vai seguindo uma ordem. E aí, Eduardo? E aí, Eduardo?
Mas então, Eduardo, o que são ondas mecânicas? Me fala aí. Exatamente como nós estamos nos comunicando nesse momento. Nós estamos usando o som, que faz uma oscilação no tempo, e que passa nesse barbante que está ligando a minha lata até a sua. Dessa forma, o som vai fazendo, tremendo, vamos dizer assim, vai oscilando a corda, tremendo ela, e fazendo com que chegue até aí esse som. E aí, então, assim que escuta. Deu para entender? Deu! Continua. Caraca! Vamos ouvir agora se. Vamos ver se eles escutam o Andrei. Vai mais longe, Andrei. Vai mais longe. Deu, agora pode falar para ver se eles te escutam. Então, galera, foi mais ou menos esse nosso trabalho. Lembrando que falamos sobre ondas mecânicas, trazemos um pouco o histórico delas, né? De como isso foi desenvolvido através dos anos na ciência. Falamos um pouco sobre o que é a onda mecânica, lembrando que ela é uma perturbação, né? Que utiliza através de um meio para que transporte essa energia, né? Dando um exemplo aqui, até a forma como a gente usa o som, né? A gente vibra as moléculas que estão na atmosfera e assim ela vai trazendo essa energia que é o som. Também vimos um pouco sobre as suas características, lembrando lá no gráfico, a gente tem a crista, a gente tem a amplitude. Vimos também um pouco sobre as suas fórmulas, né? Lembrando a frequência, o período, até a velocidade a velocidade com que anda essa onda. E vimos seus tipos, algumas classificações e por fim nós também vimos algumas utilizações no cotidiano, como refração. A gente também conseguiu ver a ressonância e alguns exemplos de como isso já aconteceu no nosso mundo, vamos dizer assim, na prática. Então, esse foi o nosso vídeo, nosso trabalho.